Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. O devocional de hoje eu queria passar uma mensagem que fala sobre o cuidado de Deus nas nossas vidas, amém? Fica em Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 30. Diz assim: Os apóstolos reuniram-se a Jesus, lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto que eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto, já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: Isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem tudo que o povo se assentasse em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Então, irmãos, eu queria dizer nessa manhã, primeiramente, a partir do versículo 34, que Jesus diz aqui que Jesus teve compaixão daquelas pessoas, porque viu que elas eram como ovelhas sem pastor. E da mesma forma como nós fomos atraídos por Jesus, e Jesus ele olha para nós e ele tem compaixão de nós. Ele teve compaixão de nós, e assim como ele fez com essas pessoas aqui, ele também faz conosco, e ele cuida de nós. Ele nos ensina a sua palavra, ensina o seu evangelho. Nos outros evangelhos diz que, em Lucas e Mateus, diz que tinham pessoas enfermas e Jesus as curou. E da mesma forma Deus faz conosco, Ele faz dessa forma na nossa vida. Ele cuida primeiro das necessidades espirituais que nós temos, e depois das necessidades físicas, né? E a gente vê isso, quando o povo chegou, ele se preocupou primeiro em curar os doentes e pregar sobre o reino dele, sobre o evangelho, para que as pessoas tivessem uma vida espiritual melhor. E assim acontece da mesma forma na nossa vida. Ele cuida das necessidades espirituais. Aí depois, os discípulos viram que já estava ficando tarde, era um lugar deserto, e queriam já mandar embora as pessoas, mas Deus ele se preocupa, né? Nesses detalhes também, nas nossas necessidades físicas. Como dizem em Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Deus trabalha dessa forma conosco.
Só que ele também exige que a gente tenha fé. Os discípulos queriam mandar as pessoas embora, porém, para que elas fossem comprar o alimento delas, né? Mas Jesus ele trabalha nesse ponto. Ele pediu para os discípulos verificarem ali quanto de alimento eles tinham. Eles não tinham contado, mas com certeza eles sabiam que era pouco para a quantidade de pessoas que tinha naquele lugar. Então, ele exige que a gente tenha fé. Os discípulos não tiveram fé. Queria que o povo fosse lá embora, sem ser alimentado, e comprasse o alimento deles. Porém, o Senhor Jesus, ele usa aquilo que a gente já tem na nossa vida. Se a gente tem capacidade, a gente tem disposição, Deus sabe que cada um de nós tem alguma habilidade. O Senhor Jesus sabe. E Ele usa tudo aquilo que nós temos. Como naquela passagem que o profeta faz um milagre com o azeite que a mulher tinha. Ela tinha um pouco de azeite só, mas Deus fez um milagre e ela passou a ter muito, né? De uma forma abundante. Então Deus faz dessa forma conosco também. Ele usa aquilo que a gente tem, mas a gente tem que ter fé, a gente tem que confiar nele. E os versículos de 39 ao 40 a gente vê também que Deus ele tem uma forma organizada de fazer as coisas. A gente vê isso de várias formas na palavra de Deus. Principalmente pegar um exemplo lá de Gênesis. Deus ele fez tudo de uma forma detalhada, organizada. Teve todo um processo. Então ele faz da mesma maneira, né? Que como ele fez nesses versículos que diz que primeiro Jesus mandou que as pessoas se assentassem ali em grupos de 100, de 50 e depois fossem distribuir, para que fossem distribuídos de forma organizada ali o alimento. E Deus ele organiza e também exige uma organização da nossa vida com relação a disciplinas espirituais, a leitura da palavra, a oração, o jejum. Tudo isso é uma forma que Deus usa para poder trabalhar na nossa vida, para poder cuidar de nós. E ele também tem uma parte aqui muito interessante, né? Que antes de Jesus repartir o pão ali, antes dele concluir esse cuidado com as pessoas ali, ele exige uma gratidão, né? Ele agradece a Deus. E da mesma forma nós também devemos agradecer a Deus por aquilo que nós temos, por aquilo que nós já conquistamos, por aquilo que Deus já fez na nossa vida. Deus exige essa gratidão de nós. Deixei aqui de referência versículo Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, perdão, que diz o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, agradecer, principalmente em todas as circunstâncias. Pode ser na abundância ou na falta de alguma coisa. Seja na necessidade ou num momento difícil, a gente tem que agradecer a Deus. O apóstolo Paulo diz aqui ainda que essa é a vontade de Deus para nós. Então, com certeza faz toda a diferença. E Jesus, dessa forma, ele cuidou das pessoas e ele cuida de nós também.
devemos agradecer. E nos últimos versículos aí, até do 42 até o 43, a gente vê o resultado desse cuidado de Deus, que é satisfação e abundância, porque todas as pessoas se alimentaram e ficaram satisfeitas, e ainda tem essa abundância que Jesus trouxe até para a vida dos discípulos ali que estavam com ele, que ainda sobrou 12 cestos de 5 pães e 2 peixes. Sobraram 12 cestos ainda cheios, e com certeza durante a viagem, durante a caminhada de Jesus e os discípulos, eles iam poder se alimentar daquilo. Então Deus ele gera tanto uma satisfação na nossa vida, quanto gera também uma abundância, né? De forma que, uma forma plena, que todas as pessoas, né, ao redor da nossa vida vão poder usufruir disso, e nós vamos poder seguir a nossa caminhada tranquilamente com a presença do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que eu queria deixar, e que Deus abençoe a vida de todos, que o Espírito Santo possa estar trazendo luz para a nossa mente, em nome de Jesus. Amém.